que eu quero entregar para vocês hoje é fazer vocês entenderem alguns problemas, são problemas muito comuns a quase todos os profissionais, até brasileiros, e eu vou passar um pouco dos problemas que eu tive, que eu encontro quando eu trabalho com advogados, né? Isso instruindo desde estudantes até profissionais recém-formados, profissionais muito experientes de mercado, todos eles vão encontrar em algum momento do desenvolvimento profissional deles esses problemas. E a gente vai passar mais ou menos metade dessa aula falando um pouco desses problemas e a outra metade falando qual o caminho mais correto para se seguir, tá? E aí a gente poder desenhar realmente uma autoridade máxima no nosso negócio aí, que é o que vocês querem, sem dúvida. A gente sempre está buscando ser autoridade e eu vou mostrar o melhor caminho mais lógico para vocês, tá? A participação de vocês, cara, é muito importante aí. Eu espero ter o feedback de vocês, que vocês vão, se não entendeu alguma coisa, me escreve aqui no chat, por favor. Se não acompanhou o raciocínio, pede para eu repetir. E vamos lá. Então, assim, eu vou começar contando um pouco da minha história. E a minha história, eu era um menino, eu tinha lá meus 10, 12 anos, eu tinha meu primeiro computador, eu tinha um 486, eu jogava os jogos lá, ele tinha um HD muito pequeno e tinha 800 mega, eu lembro até hoje. E, cara, cada vez que eu instalava novos programas nele, né, ele lotava muito rápido. Então eu instalava aquele Windows 3.1 lá que a gente ficava trocando os disquetes muitas e muitas vezes, né? Até os íconezinhos que era do Windows eu tirava dele para poder livrar. E aí todo mês eu formatava ele pelo menos umas 2 vezes. Bom, e aí a minha história ela se desenvolveu aí, pulamos uns 20 anos e eu me formei em ciências, né? Eu tenho minha bagagem científica muito forte em ciências biológicas e apesar de ser ciências biológicas, a gente tem uma carga de matemática muito grande. A ciência, né, exige muita matemática da gente. Cálculo 1, cálculo 2, estatísticas pesadas, assim, durante anos, até que a gente consiga ter essa bagagem matemática para embasar a ciência. E aí eu fiz uma pós em comunicação na USP, né? Aproveitei esse momento que eu estava na pós para fazer todas as matérias de jornalismo, de publicidade, de relações públicas. Fui bolsista pela FAPESP de mestrado. Então, aqui começou minha jornada na comunicação, entender esse mundo da comunicação, as referências históricas. Em sequência, eu fiz mais uma pós na Escola Pan-Americana de Design e ali eu tive uma bagagem de design, de ilustração, né, na principal escola de artes aí do Brasil, de São Paulo praticamente. E aí eu abri uma agência de marketing. Então, quando começou o Facebook, eu estava vendendo campanhas de porta em porta para pequenos comércios, né? E o Facebook foi a plataforma que disponibilizou para a gente esses anúncios segmentados que a gente conhece hoje, né? Antes você não conseguia fazer isso. Eu quero segmentar aqui para esse público. Só grandes banners, né? Grandes anunciantes conseguiam fazer isso. E naquela época, quando começou, né? Eu cheguei a fazer páginas aqui com 500 mil de seguidores e fiz muitos sites, muitas campanhas de Google, de Facebook. Então essa foi a minha trajetória na comunicação. E aí eu reencontrei com meu pai, né? Meu pai é contador. E ele participou, como estagiário, 40 anos atrás, ele escreveu o contrato social dos maiores grupos de roupa social que a gente conhece hoje, que a gente vai no shopping, as principais lojas lá. Ele que participou da fundação. E ele, nesse expertise, ele abriu as próprias fábricas. E aí, reencontrando com ele, ele tinha, né, na verdade, tomado uma devolução de 400 mil reais. A gente estava, a minha família, ele, minha mãe, eles estavam passando por alguns perrengues, dificuldades, e eu decidi abrir uma loja de fábrica para ajudar eles. Eu já sabia do marketing, já sabia sobre e-commerce, e falei, vamos abrir uma loja para vender todas as roupas. E a partir dali,
eu criei uma marca, né, de fábrica, uma loja de roupa. Esse daqui é o meu cachorro, ele ficava na frente da loja, né, de gravata, ele praticamente levava os clientes para dentro da loja. E a partir dali eu comecei a dar palestra nas empresas, né, como se vestir, com o estudo de mercado que eu tinha feito. E a partir disso foi muito rápido que as pessoas começaram a me chamar para rádio, para TV, eu fiz comerciais de TV, para eventos, São Paulo Fashion Week, participar de todos os eventos de luxo. Comecei a vestir artistas, um dos artistas mais notórios aí que eu vesti foi o Celso Portiolli, e o que ele tirou, né, o que mais me surpreendeu foi que ele tirou um terno, que era o terno da maior marca de terno sob medida do Brasil, e ele vestiu aqui um terno que eu tinha desenhado para ele. Então, aquilo me surpreendeu e surpreendeu pessoas que estavam também em volta de mim, né? Porque essas pessoas elas pediam para participar da minha palestra, mesmo eu não tendo uma formação, né? Eu me questionava, eu falava, pô, essas pessoas que têm muito mais formação técnica, tempo de mercado, faturam mais do que eu, têm equipes muito maiores do que eu, querem participar da minha palestra, né? E a nossa fábrica, a fábrica que era dos meus pais, ali tinha mais de 100 pessoas, mas na loja que eu tinha criado era eu e mais um assistente, né? Então, eu sozinho consegui fazer aquilo lá sem investimento, justamente por causa da dificuldade que os meus pais passavam. Então, eu aprendi, né? E é isso que eu ensino para os profissionais hoje, na construção da imagem deles. Olha o Elton chegando aí. Fala, Elton, tudo bem? Fala, Elton, boa noite, tudo bom? Então, nessa trajetória de construir uma marca e de ser visto como uma autoridade de mercado, né, foi que eu escrevi o livro. Eu escrevi o livro Cria uma Imagem Profissional Única. E para mim, assim, depois dessas várias transições profissionais, eu entendi que para mim mudar a minha imagem, né, evoluir a minha imagem de uma área para outra era como formatar aquele meu computador quando eu era criança. Para mim era muito fácil sair de uma área, sair de uma ciência, ir para o marketing, depois ir para roupa. E era engraçado que as pessoas olhavam para mim, né, nessa época aqui de alfaiataria, elas olhavam para mim e parecia que pensavam que eu tinha nascido alfaiate. E foi até engraçado quando eu falei, olha, eu vou, né, fechar a loja e vou seguir ensinando os profissionais com o meu livro que eu escrevi. E a pessoa falava assim, pô, você que tem um dom de escolher um botão, né, que nasceu nesse meio da alfaiataria. Eu falei, mas eu nunca falei isso, mas se você acha, né, eu acho que você não conheceu toda a minha história, mas a forma que eu criava a imagem era muito forte. Então, isso me motivou a escrever esse livro aqui, né? Cria uma imagem profissional única. Então, eu ensino como, mesmo pequeno, mesmo às vezes sozinho, você pode criar uma imagem muito grande e você chegar no patamar de profissionais, de empresas que são muito maiores do que você e você conquistar o seu posto de autoridade máxima, que é o que eu prometi que eu vou fazer aqui para vocês, como fazer isso, tá? Então, é isso que eu ensino os profissionais, que eu faço treinamentos, oriento. Eu me considero mais um cientista, um pesquisador de comunicação do que uma pessoa de marketing, né? Hoje eu não faço trabalhos de administrar Instagram, eu simplesmente ensino, eu ajudo esses profissionais a se tornarem autoridade máxima, mesmo que eles estejam sozinhos, mesmo que eles sejam pequenos. A gente vai entender como que isso é possível. Bom, primeiro, a gente vai entender uma coisa aqui muito importante, tá? E aí começa aqui o nosso problema. O grande problema que vocês, como profissionais, vão encontrar quando vocês mergulham no marketing, quando vocês vão aprender. Hoje a moda é aprender marketing digital, todo mundo quer fazer marketing, todo mundo quer estar no meio, estar se promovendo. E eu vou mostrar agora os grandes problemas que vocês têm quando vocês entram nesse tema para estudar, tá? Bom,
qualquer curso de marketing, né, desses meninos que estão vendendo curso aí pela internet, vocês vão, pô, eu preciso aprender marketing. Só que o que, que acontece? Dentro desse tema, todas essas teorias, todos os livros, os conceitos, eles vêm de quê? Eles vêm desses livros aqui, ó, Princípios de Marketing, né? O pai do marketing, o vô do marketing, né? O Philip Kotler, o Peter Drucker, que é o vô do marketing, né? Trouxe também outros conceitos antes. Ou seja, eles falam, né, primordialmente de produto. E aí, o conceito que ficou mais marcado no mercado foi os 4 P's, que significa produto, preço, praça e promoção, tá? Então, o que acontece? Vocês vão aprender marketing, vocês vão aprender os conceitos iniciais. Na verdade, eles explicam produtos, eles não explicam pessoas. E é isso que a gente vai entender quando que você faz marketing de produto e de pessoas, tá? Eu, quando tinha mais ou menos 16 anos, eu participei de uma pesquisa de marketing, né, desses 2 refrigerantes aqui, desse vermelhinho aqui e desse azul, né, que é muito difícil a gente saber qual que é. Então, eles colocaram a gente numa sala, a gente era jovem, tinha uns 16 anos ali, e eles começaram a fazer atividades com a gente. Ou seja, fazer recorte cole, perguntas e dinâmicas, entendendo o que a gente pensava daquele cenário desses 2 refrigerantes. Só que a gente não sabia de que produto se tratava. E eles foram, aos poucos, entrando. E aí eles perguntaram, o que você acha do refrigerante azul? E aí um dos meninos falou assim, sinceramente, ele não tem nem chance, porque ninguém gosta de beber ele, né? Por quê? Porque ele tinha como referência, né, aquele nosso famoso, o refrigerante mais famoso que a gente tem aqui. E aí a gente começa a entender assim o que é marketing. É muito importante a gente entender essa base para vocês vão entender o tamanho do problema que vocês podem entrar, e eu quero evitar que vocês entrem nesse problema quando vocês conduzirem o marketing de vocês. Porque o marketing, ele faz basicamente essas três etapas aqui de trabalho. Ele pesquisa, tá, a mentalidade do cliente, né? No caso, ele estava pesquisando lá o que a gente pensava desses refrigerantes. E aí, em segunda etapa, ele vai adaptar, ou seja, o que vocês acham desse produto aqui azul? Ah, eu não gosto disso, eu quero mudar, vamos mudar o nome, vamos mudar a cor da embalagem, vamos mudar o teor, o sabor, vamos mudar tudo, ou vamos até descartar esse produto porque ninguém vai consumir. Então, o marketing, ele tem que fazer essas 3 etapas. Ele pesquisa, ele adapta e depois ele promove. E esse é o problema, porque todo mundo acha que você fazer marketing é promover as pessoas. Mas antes do marketing existem essas 3 etapas aqui. E é dentro dessas 3 etapas que o marketing de produto trabalha. Ou seja, pesquisando o que o cliente pensa, né? E adaptando 100%. Esse número 100% é muito importante. Porque você faz o que você quiser com esse produto aqui. Então, o mercado ele se desenha a partir do quê? Ele tem uma referência de mercado, você tem referências de produtos, né, a partir do qual o público ele conhece aquele mundo, né, o mundo dos refrigerantes, o mundo dos celulares, o mundo dos computadores, tudo é referência e diferencial. E aí você vem fazendo uma pesquisa, tentando encontrar um produto que você possa desenvolver um diferencial para conquistar a mentalidade de um nicho, tá? Então, isso é fazer marketing, é percorrer esses 3 etapas. E aí a gente começa a entrar no problema. Qual que é o problema? É quando a gente pega todo esse corpo teórico aqui e a gente leva isso para pessoas. Tá? Porque aí eles vão, né, o marketing digital, como a gente conhece, as agências, e essa armadilha que eu não quero que vocês caiam, é que eles vão pegar todas essas teorias e eles vão tentar aplicar para vocês. E aí é quando o marketing, né, ele não funciona. Porque o que vai acontecer? Ele vai trazer a pergunta mais comum que vocês vão entrar numa agência ou que um designer, que um desenhista que vai desenhar, que seja um logo, uma campanha para você, né, que você vai fazer uma ação de marketing.
ele vai falar para você assim, quem que é a tua referência? Ou seja, ele tá fazendo a mesmíssima coisa que se faz com o produto. E aí ele vai buscar o teu diferencial. E aí quando você faz isso, quando você pega esse corpo conceitual aqui e aplica para essa pessoa, né, para esses profissionais, qual que é o resultado? É que você desenha uma cópia aqui atrás. Porque você tem lá no teu segmento, né, você provavelmente você é um perito, você é um advogado trabalhista, você independente você tem referências de mercado. Você tem os caras que já estão há anos, que estão muito à frente de você, né? E o que esses profissionais eles vão fazer é copiar aquela referência e vai falar assim, olha, é mais ou menos esse caminho que você tem que seguir. E aí vocês começam a entrar num grande problema. Por quê? Porque a identidade de vocês já vai ser muito igual. E isso se torna um vício do mercado. Por quê? Eles vão seguir a referência do logo, do site, das campanhas de marketing, das fotos. Tudo vai ficar muito parecido. Isso em todos os âmbitos, né? Desde a arquitetura até dos escritórios. Tá? Então, e aí vocês vão ter muito mais dificuldade, depois que vocês já caíram dentro desse sistema aqui, vocês vão ter muito mais dificuldade, né, para desenhar o sistema de vocês para realmente ser diferente. E vai gastar mais dinheiro, mais energia, mais tempo para chegar naquele tamanho que você quer. Tá? Então, esse é o tamanho do problema. E aí eu começo a questionar, né, se eles estão usando as mesmas referências teóricas que usam com produtos, e eu pergunto assim, tá, mas você se conecta, assim como você se conecta com pessoas, é a mesma forma que você se conecta com produtos? Você se comunica, você admira as pessoas da mesma forma, né? Você compra, você valoriza, você consome do mesmo jeito, então muda tudo, na verdade. Muda tudo, desde o conceito, os conceitos iniciais. Só que o mercado ele está viciado nesse sistema aqui, né? Eu tenho advogadas, né, que eu acabei de ensinar ela como desenhar a imagem dela e porventura, né, como ela era uma sócia minoritária, a agência, né, a sócia majoritária contratou uma agência de marketing e tentou implementar esse sistema aqui. Ou seja, falando, olha, você tem que seguir aquela referência, aquele cara. E eu falei, não. E aí eu consegui manejar, porque a gente já tinha ali uma profissional que estava com um desempenho muito bom, que estava se destacando, que tinha a própria imagem dela. E aí vem o mercado e tenta fazer você engolir esse sistema de referências e falar que você tem que copiar alguém, né? E aí a gente conhece todas essas matérias aqui que a gente conhece aqui, que é o personal, desculpa, o marketing pessoal, que é o personal branding, que é o marketing de diferenciação, né? Esses esses conceitos aqui, eles adveio dessa raiz aqui, percebe? Então, é muito simples. Se a gente questionar, fizer um questionamento aqui muito básico, a gente já quebra facilmente essas teorias. E aí eu pergunto assim, tá, vamos fazer marketing pessoal. Se fazer marketing é isso, adaptar 100% um produto para a necessidade. E aí eu falo assim, eu consigo pegar uma pessoa e adaptar você 100%. Eu falo assim, olha, eu vou mudar teu nome, a tua roupa, o que você sabe, a tua história. Não dá. E aí é o problema que vocês começam a entrar. Por quê? Porque por causa desse vício em seguir as referências. Tá? Uma vez eu dei uma palestra numa sala de professores dos universitários do Senac e eu falei assim, vamos fazer marketing pessoal com vocês? É fazer isso aqui, né? Marketing. Pesquisar, adaptar e promover. Eu falei, vamos distribuir uma folha para cada um dos seus alunos e vamos perguntar o que ele quer mudar em você. Ele quer mudar a tua roupa, o teu nome, né, o jeito que você fala, ele quer mudar tudo, ele quer mudar a cor do teu cabelo, mudar teu óculos, mudar tudo. Tudo o que você sabe. Não dá, né? E eles deram risada porque é impossível. Então você nunca fez marketing pessoal de ninguém porque você nunca adaptou. E aí vocês vão entender qual que é o caminho correto, né, na sequência.
E também vem o personal branding, né? Porque branding, isso aqui, branding é a ciência de marcas. É como as marcas elas ficam fixadas na cabeça do cliente. E aí a gente está falando de pesquisas de branding, falando exatamente das dinâmicas como eu participei quando eu era jovem lá, né? Eles pesquisando como é que a gente pensa de refrigerante, como é que eles pensam quando a gente entra numa loja, como é que a gente entende o mundo dos produtos, e aí eles usam todos os conceitos teóricos para explicar pessoas, o que não faz sentido nenhum. E vocês vão encontrar um problema gigantesco tentando sair desse sistema, e eu vou mostrar a solução para vocês agora. Tá? Então, o que isso implica, né, na imagem dos advogados? O que esse sistema de referência diferencial implicou? Se a gente analisar de fora as imagens dos advogados, né, a gente vê imagens muito parecidas. É muito difícil você, pelo site, por um cartão, por toda a comunicação que você criar, o cliente vir e se apaixonar por você. Fala, nossa, eu vi esse cara, eu quero contratar ele. Eles acham que é até impossível você contratar uma pessoa pelo site, né? Mas eu vou mostrar alguns casos em que isso mudou completamente, por causa que a gente muda a forma de trabalhar. Então, se vocês analisarem, vocês estão, né, seguindo as mesmas referências há anos, né? Desde que você começa a faculdade. Isso acontece com médicos, com arquitetos, todos os mercados eles tendem a seguir as referências. E aí, o que é o mercado? E aí a gente começa a falar em mercado saturando, né? Algumas vezes falando em bolha. Bolha, eu vejo muito falando a bolha dos médicos, a bolha dos advogados vai estourar, porque é perder completamente o controle da autoridade que vocês têm. Quando o mercado tem tanta opção que é tudo igual e cada vez barateia mais o serviço, fica mais competitivo. Então, o que é o mercado? Vamos entender o que é o mercado saturado. É muito simples. O mercado saturado é simplesmente, né, profissionais que compartilham da mesma imagem. Né? Eles têm as mesmas referências e eles são muito parecidos. Então, se vocês seguirem esse sistema de referência, esse vai ser o destino, saturar o mercado com profissionais que são muito iguais. Né? E isso vai se repetir na cadeia de comunicação toda. E aí você tentar, às vezes, ensinar um cara a mexer no Instagram, né? É porque ele não entendeu como é que ele se diferencia lá atrás. É isso que eu ensino. Criar toda uma cadeia de diferenciação para os profissionais. Tá? E o que acontece também quanto mais uma classe profissional ela se protege, né? Isso eu tenho né, os maiores profissionais, o maior número de profissionais que eu já treinei até hoje foi médico e advogado, né? E as duas classes se protegem muito. Mas ao mesmo tempo que isso é bom, a classe se protege, vocês tendem a seguir as referências e tendem a ficar cada vez mais igual. Esse é o fator negativo. Né? É fato que vocês são profissionais únicos. É fato que se cada um desses profissionais aqui que tiverem aqui, se eu contratar, mesmo que sejam da mesma especialidade, mesmo que estejam no mesmo bairro, mesmo que for para fazer o mesmo trabalho, cada um vai fazer de uma forma diferente, tá? Cada um e o que acontece? O cliente, né? Ele só sabe que você é diferente de outro profissional depois que ele já está trabalhando com você. Então isso é um sinal que a tua imagem, a imagem que você transmite, ela realmente não está transmitindo o teu diferencial. É porque você está inserido dentro daquele sistema de referência. Se o teu site, se a tua rede social, alguém não olha e fala, nossa, que profissional incrível, então você está muito provavelmente dentro daquele sistema de referência em que de fora as pessoas não conseguem ver o que você tem de melhor, e o que você tem, que você ama fazer, que você sabe fazer muito bem melhor do que os outros. Tá? Então, eu vou fazer uma pergunta. Você já viu alguém, né, apaixonado por você só porque viu o teu perfil no site? Só porque leu quem você é, uma descrição, porque ouviu um áudio seu, que ouviu uma apresentação sua, né?
Você já viu desenhar uma referência de mercado? Uma pessoa ter uma explosão de autoridade em 15 dias? É isso sem gastar quase nada. Gastar, vou te falar exatamente, gastar R$ 150 com publicidade. Tá? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Quando vocês saírem desse sistema e forem para cá. Então, esse sistema aqui de referência diferencial, que é o mercado, ele está governando agora. Então, agora a gente começa a desenhar um novo patamar. Ou seja, a gente não coloca mais, né? Por que o meu livro ele foi escrito do zero? Porque nenhuma das referências de marketing explicava a raiz, né, de uma pessoa nascendo. Eu esqueci de falar no slide anterior. Meu livro ele já foi traduzido para inglês e ele foi traduzido adaptado para português de Portugal também. Tá? Ele está nesse momento traduzindo para alemão e para espanhol. Então, em todas essas línguas, eu tenho pessoas já trabalhando para inserir esses conceitos em todos os âmbitos que eu for capaz. Porque realmente o mercado ele não tem essa visão que eu vou mostrar para vocês. Qual que é a visão? Eu tenho desafiado designers, eu tenho desafiado todos os dias agências de marketing e eu falo para eles, eu quero ver vocês desenharem profissionais, vocês desenharem logos, desenharem toda a cadeia de comunicação sem olhar para ninguém, olhando somente para esse profissional. E aí eles bugam. Eles acham impossível fazer isso. Eles não têm ideia de que isso é possível. Tá? Por quê? Porque eles estão imersos viciados nesse sistema aqui de referência diferencial. Né? É muito difícil para eles saírem. Só que quando a gente pega aqui, pelos conceitos do Image Master, né, que é o meu treinamento, do mestre da imagem, a gente entende o ponto zero da imagem desse profissional, da história dele, do propósito, das habilidades, das particularidades. Então, a gente começa a desenhar realmente uma pessoa. A gente não está mais olhando para pessoas como se elas fossem produtos. A gente não está mais tentando copiar. E aí você começa a desenhar profissionais que são realmente autênticos. E aí você vê um desempenho, né, muito maior nesses profissionais. Você vê realmente diferenciais. Você vê que eles se conectam mais. Você vê que as pessoas admiram mais ele. Eu fiz a pergunta para vocês se vocês já viram alguém se apaixonar porque viram o teu site, porque isso aconteceu com uma médica, né, que eu treinei, que ela simplesmente, vocês conhecem o Doctoralia, né, que é um portalzinho de médico, tá? Você coloca lá a especialidade que você quer e aí a paciente digitou lá, eu quero uma uma cirurgia vascular, que ela queria tratar as varizes, e ela sempre morreu de medo, né, de tratar varize. Ela conheceu essa profissional que eu treinei a partir desse perfil, em que você só tem espaço para colocar a tua foto e o teu perfil ali. Nem liberdade para desenhar o site ela tem. Ela só tem espaço para fazer isso. E a paciente viu a descrição dela e falou, confiou 100% nela. A médica falava para mim assim, a paciente olhava para mim, parecia que eu era uma artista. A admiração dela por mim era incrível. Então, você realmente consegue ver a partir desse trabalho aqui, quando você não olha mais, você vê aqui, né, uma escalada de autoridade desses profissionais. Então, você entende que esses profissionais, né, ele não tem que ter só um logo, ele não tem que ter um Instagram, ele não tem que ter um cartão de visitas, né? Você tem que entender qual que é a função da sua imagem. Qual que é a função? Os profissionais não sabem qual que é a função da imagem deles. E a única função da tua imagem é transmitir autoridade. E aí eles conseguem, com esse sistema, a gente consegue escalar a autoridade até uma super autoridade, que eu vou falar o que é. Tá? E aí o meu objetivo com esses profissionais é que eles se tornem aqui, arquitetos da própria imagem. Porque até hoje eles não sabiam como construir isso. Eles delegavam essa tarefa, né,
e delegam muitas vezes a agências, a designers, a profissionais, e ele simplesmente virava uma cópia aqui por esse sistema. Só que quando eles entram nesse processo aqui de entender a construção da autoridade dele, e aí sim ele se torna um arquiteto. Ele está mais habilitado para contratar uma agência de marketing. Ele está mais habilitado até fazer por ele mesmo. Ele consegue entender cada peça da construção da autoridade dele, tá? Porque ele se desenhou, ele entendeu esse processo aqui. Então, o que eu quero trazer para vocês é que vocês mergulhem nesse conhecimento, né? E eu disponibilizo o meu livro para vocês baixarem. Eu disponibilizo outras aulas. Eu tenho uma aula semanal aqui para que vocês entendam esse processo, para que vocês construam, né? Entendam como é que você vai construir a tua imagem, para que você não gaste tempo, energia e dinheiro aqui com uma coisa que não sabe o que vai sair, tá? Então, essa independência que esses profissionais eles têm quando são conduzidos por esse processo aqui. E aí, a gente chega aqui no próximo conceito, que é uma super autoridade, tá? O que é isso? Então, a gente está acostumado a ver o mercado aqui, ó. Se vocês procurarem agora no Google, o que é pirâmide de autoridade, tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão achar até aqui, ó, essa ponta azul aqui, esses 4 itens. Por quê? Ele vai falar, o mercado vai falar assim, olha, você começa a tua faculdade lá como generalista, né? Aí você conquista uma especialidade, você vai se especializando e aí você vai ganhando mais clientes, você vai se tornando mais notório, né? Você vai se transformando numa autoridade de mercado, até que você fique muito famoso e se torne uma celebridade. Então, a celebridade é aquela pessoa, tá? Quem que é a celebridade? É a nossa referência. Então, o mercado está sempre olhando para essas referências e tentando copiar. É isso que o mercado faz. Porque ele acha que aquele é o caminho mais lógico para vocês desenharem a carreira de vocês. E aí, quando a gente pega, por que essa super autoridade aqui, ela está acima de celebridade? Né? Porque quando a gente pega dentro daquele sistema, desenhando realmente um profissional, por ele mesmo, pelo princípio dele, né? Pela história dele, pelo que esse cara faz de melhor, sem copiar ninguém, a gente desenha uma super autoridade. Isso assim, para mim, é apaixonante. Eu até arrepio de escutar, né, a apresentação desses profissionais. A hora que eles aprendem, a primeira coisa que eles aprendem é contar a história deles em menos de 2 minutos. É se apresentar, né? É saber que todo ambiente que eles estão, seja no network, sejam conversando com um colega de trabalho, seja fazendo uma entrevista de emprego, né? Aquilo, o mais importante que ele tem é saber se apresentar e é fugir daquela coisa de falar assim, olha, eu sou especialista. O que você faz? Ah, eu sou um advogado especializado em direito do trabalho. Ah, o que você faz? Eu sou um advogado especializado em tributário. E o que acontece quando todos os profissionais eles seguem esse modelo aqui de mercado? Eles ficam muito parecidos e acontece aquilo que eu falei para vocês. Mas quando essas pessoas aprendem a desenhar a autoridade deles aqui, o que acontece é uma coisa mágica. Acontece que você olha para esse profissional e você fala, cara, esse cara, o que é uma super autoridade? É uma pessoa que você fala e olha para ele, só dele se apresentar, né? Qualquer profissional que eu treinei, e ele se apresentar para você, você vai falar, essa pessoa ela nasceu para isso. Ela não é só um especialista, ela não é só autoridade, ela nasceu para fazer o que ela faz. Né? E você contrataria um profissional que é bom no que faz ou uma pessoa que nasceu para fazer aquilo ali, tá? Uma pessoa, então você vê realmente um profissional que ele está acima da celebridade, porque quando você olha aquele profissional e você conhece ele, né? Ele tá, a super autoridade está próximo de você. Né? Você desenhou ele a partir dele mesmo. Ele não é mais uma cópia. E aí eu faço tem uma brincadeira que eu faço do mercado. Quando o mercado for desenhar um logo de vocês, se vocês falarem agora,
eu preciso de um logo, eu preciso de um logotipo novo. Tá? O que vai acontecer? Né? Eu já fui designer, eu já trabalhei na minha agência, eu tinha. Então, o mercado inteiro, ele vai pegar o teu logo, ele vai olhar todas as referências de mercado, todas as celebridades, as autoridades, né? E vai falar assim, olha, tá aqui o seu logo. E vai desenhar um logo para você. E aquele logo vai ser a base de toda a tua identidade, de campanhas. Só que aí eu pergunto o seguinte, um logo, o que ele é? Um logo, ele não é uma pintura da sua cara, né? Porque você é um profissional. Aquele logo, ele tem que representar você. E aí, eu pergunto assim, se eu vou desenhar só uma pintura, pintar o rosto de vocês, eu preciso olhar para outras caras, né? Eu vou fazer uma pintura e eu vou olhar para todo mundo, menos para você. Então, como é que sai um logo? Por que um logo, não, muitas vezes o logo não representa o profissional, o logo não é único, o nome do projeto não é único, e depois é muito difícil porque foi baseado tudo em pessoas que não são ele. Tá? E é isso que vocês aprendem no meu livro, é isso que vocês aprendem nos meus treinamentos, a como fazer esse caminho aqui para que vocês desenhem a imagem de vocês. E aí vocês vão ter o desempenho, aquilo que eu falei anteriormente. Tá? Pessoal, eu queria ouvir um sim ou não de vocês agora, se vocês estão acompanhando, se está claro aquilo que eu estou falando. Então, por favor, quem puder digitar aí a compreensão de vocês. Tudo certo, Boa. Felipe. Estão acompanhando? Elton está acompanhando? Tudo certo? Show. Vicente. Está mudando aí um pouco a perspectiva do que vocês têm, né, de mercado? Estou acompanhando, fazendo anotações, Pô, que legal. Fico feliz. Anotação. compreendendo bem o que você está passando. Bom, que bom. Vamos lá, então. Pessoal, isso daqui, assim, modéstia à parte, é um sistema realmente original, tá? Isso aqui não é uma base que foi... Por isso que eu me tornei um cientista da comunicação, para que eu pudesse trazer, né? Eu vou mandar para vocês, algumas pessoas já têm, né, depoimentos de pessoas que realmente seguiram esse modelo aqui. E aí você vai ver o que eles falam disso, tá? Então lá tem assessor de imprensa, tem advogado, tem médico desde estudante até o maior cirurgião vascular do Brasil, eu já fiz, tá? Então tem uma cadeia de profissionais para vocês se inspirarem aí e começarem a desenhar a imagem de vocês. E aí entra um fator muito importante, né? Como é que eu operacionalizo esse trabalho, né, do Image Master? Isso aqui são grupos de projeto, né? Eu tenho duas modalidades. Eu pego uma pessoa sozinha, que eu desenvolvo uma mentoria com ela. Eles ficam até 6 meses comigo para a gente construir todo o trabalho dele, para eu orientar ele, pegar na mão dele e falar, olha, é assim que a gente constrói a tua imagem, né? Ou a gente faz em grupo, que são esses grupos aqui. Então, aqui dentro desse grupo, eles passam 1 mês comigo, desenhando a imagem deles, tá? Entendendo a construção, planejando ações, tá? E aqui dentro desse grupo, eu tenho aqui, por exemplo, esse foi do mês passado que eu fechei, eu tenho aqui um gestor de TI, eu tenho aqui um médico, dermatologista, eu tenho uma gestora aqui de coworking, né, uma menina que é corretora de seguros, ela é corretora de seguros, é muito legal de, aquáticos, né, jet ski, de barco, ela é advogada e ele é ilustrador. Então, aqui o recado que eu vou dar para vocês, o que acontece quando vocês... Isso acontece em todas as profissões. Hoje vocês estão nessa aula porque eu falei, olha, eu vou ensinar para vocês como desenhar a imagem de um advogado. E vocês tendem, né? Todo mundo tende a ir dentro do... Olha, eu vou ensinar marketing advocatício. Eu vou ensinar marketing médico. Então os profissionais, eles correm para aprender justamente onde está. Aí eu falo assim, pô, se está todo mundo ali, todos os teus pares estão aprendendo a mesma receita, não é? Como que você vai ser diferente se eles também estão aprendendo o mesmo sistema, né, de treinamento?
se é tudo para advogado. E aqui nesse grupo, o que acontece aqui? Dentro desse grupo, você tem médico com um advogado, com um jet ski, com... Então, aqui eles desenvolvem realmente uma identidade diferente. Eles conseguem entender que eles não precisam seguir a referência, tá? Desenhar o diferencial dele. Então, é muito importante, uma importância que tem, principalmente para vocês que tentam seguir muito, e óbvio que está correto, seguir o código de ética, né, da profissão. Uma coisa é você seguir o teu código de ética, você ter uma excelência de atendimento, você seguir a lei. Outra coisa é você ter uma imagem igual a todos. Então, muitas vezes a classe profissional, todas as classes confundem isso. Uma coisa é o que eu faço, outra coisa é como eu faço, que é a tua imagem. Então, quando você aprender a separar essas duas coisas, você vai poder saber extrair coisas positivas de várias áreas e desenhar. Talvez o terno e gravata não seja a melhor roupa para você. Pode acontecer, né? Dentro desse meu trabalho, né, o meu objetivo com eles não é só desenhar uma autoridade, como eu falei, uma super autoridade, uma pessoa que sabe desenhar o estilo de vida dela, né? Eu faço eles abrirem um leque, né? Você quer ser um autor e um advogado que mora na praia e que viaja o mundo, talvez, orientando outros profissionais, ensinando eles. É desenhar mais do que a tua autoridade profissional. Desenhar a forma como esses caras estão vivendo. Eu já tenho, dentro do processo, quando eles ficam mais tempo comigo, cara, eu quero que você tenha o teu curso online. Eu oriento eles dentro do curso online. Para quê? Para eles ganharem independência. Eu oriento como fazer as comunicações. Para quê? Para eles não precisarem ficar, né, ganharem plasticidade, para ganhar mais propósito de vida. Porque nem sempre querem viver como todos os pares da classe. Isso em todas as profissões, não são só advogados. Então, a minha dica para vocês dentro disso daqui é: não sigam só os modelos que estão definidos para a sua profissão. Comecem a abrir o leque de vocês para que vocês desenhem, né? Isso aqui que vocês estão fazendo, que a gente está fazendo junto, é um desenho de profissão, mas também é um desenho de vida. É um desenho de como você quer viver. E isso é muito mais amplo do que a gente acaba ficando um pouco míope quando a gente vê lá as referências, tá? Então, e a gente também abre o olho, quando todo mundo eu vi aquele chinês, que é um dos chineses mais ricos do mundo, eu esqueci o nome dele agora, se alguém puder me lembrar. Ele falou assim, eu acho que ele é dono do Alibaba, ele falou assim: tá todo mundo na internet, sabe o que você faz? Sai da internet. Eu fiquei pensando no que esse cara falou durante 1, 2, 3 meses. Sai da internet. O mundo inteiro quer estar na internet. E ele falou: sai da internet. Mas o cara, né, com uma experiência absurda. Então, eu já li. Não é o Jeff Bezos, é o chinês. É o chinês que é do Alibaba. O Jeff Bezos é da Amazon, né? Então, eu já levei, né, profissionais para rádio, eu já levei para TV, eu já levei para uma live, só de mudar a forma como ele se apresenta. Então, mudar todos esses parâmetros, a gente começa realmente a desenhar um profissional. Não é fazer post para o Instagram. Isso, Jack Ma. Exato. Então, esse sistema aqui é um sistema realmente para o cara ser diferente. Tá? Eu lembro que quando eu vendia, né, campanhas de Facebook, uns 10, 15 anos atrás, e eu chegava nos profissionais, no profissional não, né, até nas lojas, porque eu visitava muita loja, pequenos comércios, e eu falava assim, olha, eu dava um plano para ele e eu falava assim, olha, vamos fazer isso. E aí ele olhava e falava: Felipe, mas ninguém nunca fez isso. Eu falei: é por isso que você vai fazer. Porque marketing é se diferenciar. Mas eu confesso que, né, na minha experiência, era um gradiente muito alto para aquele cara arriscar. Né? Você ser diferente é arriscar. Mas esse sistema aqui, que eu estou mostrando para vocês, ficou muito simples. Agora, depois de toda a bagagem, a gente desenvolve, porque o profissional ele consegue desenvolver, ele ser diferente a partir dele mesmo, das melhores habilidades dele. Tá?
Então, a gente consegue realmente desenvolver um profissional diferente aqui por esse caminho. E aí, uma coisa muito importante, né, da gente entender a diferença entre imagem e marketing, tá? Quero que vocês saiam daqui sabendo exatamente isso daqui. Então, e esse vai ser o caminho, tá, para que você se torne a autoridade máxima do seu negócio. Esse vai ser o caminho, esse simples slide aqui. Porque marketing, como eu falei, é adaptar, né? Marketing é mudar o produto. Ou seja, o quanto você está disposto a se adaptar. Né? Como eu falei lá, o exemplo que eu dei nos professores, mudar a imagem deles. Não dá para mudar a imagem, não dá para mudar todo eles. Então, você nunca fez marketing pessoal de ninguém, né? Uma pessoa que tem minimamente valores, né? Se um cara chegar para você e falar, cara, vamos fazer ali uma maracutaia, talvez, fala, cara, eu não faço isso. Você já não está fazendo marketing, na verdade. Se de repente você tem uma especialidade, você faz só tributário, e o cara fala assim, cara, eu estou com problema trabalhista, e você fala assim, eu não faço trabalhista, só faço tributário. Qualquer profissional que esteja especializado em um trabalho, e ele fala assim, olha, a minha imagem está desenhada, eu sou bom em fazer isso, eu sou o cara mais caro, vamos dizer assim, mas eu dou resultado, porque eu faço muito bem isso. Então, vocês, nesse momento, vocês estão trabalhando com a tua imagem. Vocês não estão fazendo marketing, percebe? Então, o quanto essa linha aqui é o quanto o profissional ele está disposto a se adaptar. É aquele profissional que quebra galho de todo mundo, que atua em todas as áreas, ou é aquele profissional especializado que tem a definição dele, né? E aí eu dou um exemplo, vamos fugir um pouco do meio até profissional. Eu falo que isso daqui, essa linha, o marketing, a imagem, é como uma banda. Né? Pensa no Iron Maiden. Né? O Iron Maiden, se você chegar e pedir uma música do Rolling Stones no meio do show, eles não vão tocar para você. Né? Agora, um cantor de boteco, ele canta a música que você pedir. Não é verdade? Então, é nessa linha aqui que esses profissionais, a gente está acostumado a se movimentar. Ou seja, o Iron Maiden tem uma imagem gigantesca aqui. Ele tem o estilo dele, ele tem o repertório dele, o que ele faz de melhor, ele toca a mesma música já faz anos. E ele não muda. E mesmo assim ele continua gigantesco, porque ele desenhou uma imagem. Ele desenhou uma imagem aqui para construir, tá? E esse é o caminho para desenhar uma autoridade. Não é se submeter completamente a que o mercado fala. É desenhar, e aí por isso que a gente volta e começa a entender por que aqueles profissionais que eu estou mencionando nos exemplos, eles têm maior desempenho. Porque você desenhou a imagem. E quanto mais você desenha a imagem, fortalece a imagem, entende a imagem, e começa aqui, essa linha aqui do meio, ela começa a ser empurrada aqui para cá. E menos você precisa se adaptar. Mais valorizado você fica. Mais admirado. Tá? É isso que acontece nesse sistema aqui. Então, essa é a diferença. Imagem é o profissional. O marketing é aqui que está o preço, o produto. Entende? Aqui que está, no marketing está as ferramentas, está o Instagram, está o Facebook. Tá? Então, vocês pegam a imagem de vocês aqui, constroem ela, fortalecem ela, para que cada vez o teu marketing fique melhor. Né? Construir a tua imagem não é ter um Instagram. É você saber construir isso daqui. Então, vamos lá para o próximo. Agora eu chego no meu último raciocínio aqui para vocês. A nossa carreira é muito importante também a gente entender que ela tem esses dois pilares. Tá? Quais os dois pilares que a gente tem na nossa carreira? É conhecimento e imagem. Tá? Então, você tem conhecimento, você estudou todos esses anos, você investiu aqui nessa barra aqui verde, né? Você investiu aqui tempo, você pagou, você investiu muita energia, muito dinheiro aqui, né? Se você for calcular o quanto você gastou com a tua formação, com a tua faculdade, com a tua especialização, o transporte que você ia para a faculdade, alimentação, né? Quanto que vai dar aqui? Vocês já fizeram essa conta? Né? 200, 300, 500 mil reais, talvez? Isso chega, né?
a isso, na verdade? Então, o que acontece? Vocês passam aqui, e isso é o padrão do brasileiro, de todo profissional, do advogado, em grande parte, né? Tem profissionais que têm mais, mas o advogado, ele está sempre com essa barra aqui muito alta. É muito conhecimento, tá? E o que acontece é que eles não investem na imagem, né? O que é a imagem? A comparação dessas duas. É aquilo que eu falei. De fora, o quanto a tua imagem vende, o quanto a tua imagem convence, né? O quanto que o teu site ele é persuasivo, o quanto a tua comunicação, a tua apresentação, ela é diferente. Então, tudo isso aqui forma a barra da imagem, né? E é isso que a gente começa a trabalhar aqui. E eu vejo, olha, isso é uma coisa que eu tenho, assim, eu acho que o maior ganho que eu tenho feito para os profissionais é falar para eles: para de estudar, para de acumular informação. Por quê? Porque existe um negócio que chama Google hoje. E esse Google, ele tem toda a informação do mundo. A gente não precisa acumular mais informação na nossa cabeça para que a gente se torne um profissional mais valorizado. E aí ele entende, né? Eu já consegui convencer a profissionais, fala, cara, você não precisa fazer outra pós-graduação. Eu vejo profissionais na terceira, quarta pós-graduação, porque ele acha que para ele avançar mais um nível, ele tem que ainda mais aqui crescer mais a barra do conhecimento. E ele não sabe vender esse conhecimento. E aí ele acaba ficando desequilibrado. Então, um profissional desvalorizado não é um profissional que tem pouco conhecimento. É um profissional que não trouxe, que não soube equilibrar essas duas barras. Que não soube converter o conhecimento dele na imagem dele e melhorar, né, a venda dele. Tá? E aí o que a gente faz no Image Master é começar a equilibrar essas duas barras. Cara, quando eu pego e mostro para esse profissional a melhor forma dele se apresentar, não é aquela normal, ele já começa a crescer essa barra. E quando a gente projeta uma ação, né, o Elton, você estava na série 10, né? Quem viu a série 10 aqui? Coloca um sim. O Elton, você que estava, quem viu? Então, a série 10 foi um trabalho ali de um evento para posicionar um profissional. Né? Eu fiz 4 no meio da pandemia, 4 série 10. Para quê? Para dar destaque para o profissional. Enquanto todo mundo fazia live, eu falei, vamos fazer uma live, mas vamos fazer desse jeito aqui. Então é aquilo que eu falei para vocês, quando eu entro para ajudar o profissional a planejar a imagem dele, eu já entro e falo, olha, vamos fazer isso. Vamos planejar essa ação. Vamos para de um pouco de estudar, acumular informação e vamos ver como é que a gente constrói essa imagem tua aqui. Tá? Não precisa gastar mais tempo, energia e dinheiro. Você não precisa de mais experiência. Eu mostro para eles que eles têm tanta experiência, tantos resultados, né? Então, o que eu fiz lá atrás, que eu mostrei a história para vocês? Por que eu, sozinho, consegui fazer o cara trocar na principal marca do Brasil pelo meu terno, sem ter conhecimento? A minha barra do conhecimento aqui era baixíssima. Tinha pouco conhecimento da área, porque eu soube trabalhar a imagem. Então, o perigo disso, de vocês se desenvolverem, mesmo os profissionais que estão experientes, é que se vier um cara mais novo que você, mesmo que ele tenha menos conhecimento, mas se ele souber trabalhar a imagem dele, ele vai estar na tua frente. Você percebe? Então, é o cara aqui o que é o cara que ele tem um conhecimento básico aqui? Ele sabe valorizar esse conhecimento, então ele ganha vantagem, tá? Então, a gente precisa equilibrar essa é a minha principal missão junto com vocês, é equilibrar. Né? Eu olho para vocês, eu vejo que vocês têm tanto conhecimento, tanto caso de sucesso, tantos casos resolvidos. Então, eu falo agora, vamos ver como trabalhar isso daqui, vamos melhorar essa imagem, vamos trazer à tona todas as informações, como trabalhar isso, como promover isso daqui, e aí a gente vai conseguir equilibrar essas duas barras. E na semana seguinte você já começa a ver o teu panorama profissional mudar. Você vê o teu cliente te admirar mais. Eu vejo técnicas
E os profissionais, eu vejo a última advogada que eu fiz aqui de balneário, eu dei uma técnica para ela, ela começou a fechar contratos mais rápidos, ou seja, para trabalhar a imagem dela. Então é isso que acontece, é mais a imagem é mais quanto mais a minha proposta de vocês é o caminho para desenhar a autoridade máxima, é o que eu prometi. Então o caminho não é você acumular mais conhecimento e experiência. Para vocês serem vistos como autoridade, vocês precisam desenhar essa imagem agora, né? E aí vem esse trabalho de posicionamento. A autoridade, né, como eu falei, a tua imagem, ela só tem uma função: construir autoridade, né? O cliente, ele tem que olhar para você e ele tem que ver em você mais autoridade, por mais que o outro também seja um advogado trabalhista, por mais que o outro também seja um tributário. Então aí a gente construiu uma imagem mais valorizada.